Ontem nós tivemos a abertura da rodada 36 aí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro na Arena Meu Rival Venceu e o jogo ficou empatado por 1-1. O Atlético abriu o placar, gol do Bernardo, e o Flamengo empatou no finalzinho ali com o gol de cabeça do Bruno Henrique. O Flamengo perdeu aproximadamente 10 chances boas de gol ali, né? Impressionante. Léo Pereira debaixo da trave, o nosso amigo Samuel Lino. 20 milhões de euros no Arthur Gomes, meu Deus do céu, hein? Mas enfim, né? Teve várias finalizações ali, algumas que o goleiro Everson defendeu bem, mas o Flamengo perdeu muita chance. Confesso que o outro jogo eu não assisti tão com afinco assim, o Grêmio e Palmeiras, mas o Palmeiras abriu o placar com o time reserva, tomou a virada para 3-1, depois fez um gol no fim. Grêmio 3, Palmeiras 2. Então o cenário de momento é: Flamengo foi a 75 pontos, 7 a mais que o Cruzeiro. O Flamengo só tem 2 jogos para fazer, o Cruzeiro tem 3 ainda. Então o Cruzeiro pode chegar até 77 pontos. O Palmeiras 70 pontos aí, então se o Cruzeiro ganhar, vai a 71 e se torna segundo colocado na tabela. Cruzeiro 68, Mirassol 63. Para você aí, Amanda, eu começo com você nessa aí. Tem chance ainda do Cruzeiro ser campeão? Ou é mais uma questão assim, pô, uma formalidade mesmo? Essa rodada te deu novas esperanças? Caramujo, chance tem. Acho que enquanto a matemática nos permitir isso, é claro que dá oportunidade para o torcedor sonhar. O Cruzeiro não depende somente dele, continua dependendo também de fazer o seu dever, mas também contar com alguns tropeços. Mas não deixa de ser importante um resultado que eu acho que cria uma atmosfera até legal assim, no final de uma competição que preza por regularidade. Acho que força muito também a essas equipes, assim como o Cruzeiro, a seguir ligado, a seguir pontuando, sendo competitivo. Acho que o Cruzeiro, com esse tipo de comportamento, ele não só consegue aí passar Palmeiras e encostar cada vez mais no Flamengo, mas pensando também nessa segunda colocação e na preparação como consequência de tudo isso. A preparação da Copa do Brasil, no meu ponto de vista, ainda é a prioridade. É claro que se em algum momento a gente conseguir encostar cada vez mais e deixar, quem sabe, até para a última rodada aí, essa decisão do Campeonato Brasileiro, seria maravilhoso. Mas ainda acredito que é difícil, não é fácil. Muito porque não depende só das forças do Cruzeiro, depende também dos tropeços aí de Palmeiras e tropeços também do Flamengo. Do Palmeiras é até mais fácil, né? O Palmeiras vem aí de uma sequência extremamente negativa. Imagino que o foco seja, claro, na Libertadores, mas futebol tem de tudo, né? Não dá para você confiar somente em uma competição, sendo que você tinha oportunidades, ou ainda tem oportunidades, em 2, né? Mas ficou ainda mais difícil ao Palmeiras. O jogo de ontem, falando só um pouquinho desse Flamengo, né, do tipo de comportamento do Flamengo, talvez eles tenham pensado que chegaria e ganharia de qualquer forma, de qualquer jeito, e talvez até com o placar elástico, né? E em algum momento o nível de concentração do Flamengo também acho que deixou a desejar. É claro que seria um jogo disputado, competitivo, muito em função da perda do título do Atlético, mas acho que só deixou aí para uma próxima rodada. Ainda acredito que para o Cruzeiro fica um pouquinho difícil essa situação. De qualquer maneira, é legal a gente ver que na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ainda tem chances matemáticas de título, né? É algo interessante que dá um pouco do tom dessa campanha. Para mim, o Flamengo é virtualmente campeão brasileiro. Acho que é um título inevitável que deve acontecer no jogo contra o Ceará, mas, enfim, ao menos se abriu uma brecha para o Cruzeiro depender só dele em termos de segunda colocação, para dar um passo a mais dentro do Campeonato Brasileiro. Sempre depender somente das suas próprias forças é o cenário mais interessante. Aí, quando a gente olha para a vice-liderança, o Cruzeiro, de fato, depende só dele. No caso da liderança, aí já é um conjunto de fatores um tanto quanto improvável, né? Falando sobre o jogo do Flamengo, o Flamengo começou com um time bem alternativo, né? Com 4 titulares,
com Rossi, Léo Pereira, Pulgar e Carrascal. Achei um jogo, no geral, pobre do Flamengo, principalmente no segundo tempo, mas mesmo sendo um jogo pobre, foi um Flamengo que fez por merecer vencer, né? Que criou muito mais oportunidades do que o Atlético Mineiro. Sofreu gol em uma desatenção defensiva na primeira etapa, mas mandou bola na trave, e para variar, o Everson acabou fazendo algumas boas defesas, e no segundo tempo o Felipe Luiz foi colocando aos poucos a cavalaria, né? Já voltou com o Bruno Henrique, aí na sequência colocou a Arrascaeta, o Jorginho, Cebolinha, que deve começar a final da Libertadores no sábado. O Flamengo foi dono do segundo tempo muito porque enfrentou um Atlético completamente retraído. Poucas vezes eu vi dentro do Brasileirão uma equipe se propôs somente a defender, ainda mais dentro de casa, durante um tempo completo. E aí o Flamengo, por vezes, foi muito lento, muito burocrático, e acabou tendo a bola alçada na área como a principal alternativa, né? Acabou que nos acréscimos conseguiu fazer um gol com o Bruno Henrique, uma bola esticada de um zagueiro, né? O Danilo para o Bruno Henrique, e o Flamengo conseguiu o empate. O Flamengo, no caso, ainda conseguiu esticar um ponto de distância para o Palmeiras, né? Que perdeu para o Grêmio por 3-2, um resultado até esperado pela forma que o Abel tratou o jogo. Isso de ficar rifando uma competição às vésperas de final de Libertadores não costuma dar certo, né? No ano passado, o próprio Atlético Mineiro ficou aí 300 jogos sem vencer antes da decisão da Libertadores e deu no que deu. O Palmeiras vai chegar bem baixo com 5 tropeços consecutivos dentro do Campeonato Brasileiro. Uma reta final completamente inacreditável e, por que não, bizarra do Palmeiras. E aí o Cruzeiro tem a chance de, no sábado, ultrapassar o Ceará. Mas, para mim, o que aconteceu ontem não muda em nada o que o Cruzeiro tem que fazer, a forma que o Cruzeiro tem que encarar essa reta final. É realmente buscando equilibrar um pouco mais o elenco, como o Jardim já apontou. Deve fazer uma mudança ou outra contra Ceará, contra Botafogo, e aí lá contra o Santos, já pensar em um time completamente reserva, não tendo nenhuma chance de título, que é o que deve acontecer, né? Mas, de qualquer forma, Emerson, para fechar, eu fico sim satisfeito em ver o Cruzeiro já tão nessa reta final de Brasileiro, para acabar ainda tendo alguma possibilidade de título. É algo a ser valorizado, a ser prestigiado pelo torcedor cruzeirense, por mais que, infelizmente, a taça não deve ser conquistada, pelo menos em 2025. Ô Caramujo, eu tô apelando com esse campeonato já, velho. Agora, eu queria que resolvesse tudo ontem já pra... Não, é isso mesmo, uma grande campanha e tudo, velho. Mas se vencer o Ceará aí, tem que começar a fazer conta de novo, velho. Não custa nada, velho. Vão faltar 2 jogos, tem que... um incentivinho lá. Pior que o Cruzeiro, para ficar com chance, tem que ganhar do Ceará, né? Aí vai precisar. Dependendo, o Ceará vai jogar a vida contra o Flamengo, né? Se o Cruzeiro vencer o jogo. Mas eu quero esperar aí para ver. Se a gente vencer o Ceará aí, pelo menos ficar engraçado vai esse final. Hein? Ó, o juiz apitou quarta-feira. Se o Cruzeiro vence o Ceará, o juiz apitou quarta-feira lá no Maracanã, a chance ainda vai estar acesa, né? E aí vai jogar na quinta, então dá pra saber tudo. Agora, por que eu tô com raiva, velho? Porque se for até a última rodada, velho, como é que nós vamos fazer, hein? Contra o Santos. Misericórdia, velho. Já tava esquecendo esse campeonato e ele vem assombrar de novo o Caramujo. Ele falou, ô Cruzeiro, vem cá, Cruzeiro. O Brasileirão quer o Cruzeiro, gente, mas o Cruzeiro fala assim, não. Esse ano não, eu ainda não estou preparado, Parece que é isso, né? Porque o Flamengo, a gente estava falando aí do Flamengo, mostrando a tabela da Central aqui, aproveitamento 76%, 78%, o Palmeiras com aproveitamento 75%. Olha como é que está o aproveitamento deles, olha lá, o Flamengo caiu para 69%, o Flamengo 64%, Palmeiras 64%, igual o Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer, passa o Palmeiras, inclusive, né? Então, assim, os times que pareciam inalcançáveis começaram a tropeçar muito.
E o Cruzeiro acabou tendo alguns tropeços também. A gente já falou muito sobre isso, né? Eu acho que às vezes nem é bom a gente ficar, contra o Ceará, contra o Santos, contra o Sport. Todo mundo teve tropeço, né? É que os nossos são aqueles que nos doem, porque a gente poderia ter somado alguns pontinhos aí que fariam a diferença nessa reta final. Mas minha sensação, Samuca, é que vai acabar quarta-feira que vem, tá? Fazendo a ressalva aí. Se o Cruzeiro não ganhar... Se a gente for analisar bem, mesmo ganhando do Ceará, né, é difícil imaginar que o Flamengo vai perder ponto pro Ceará, velho. Mas, no Maracanã, né? No Maraca. Porque assim, ou ele vai estar triste com a derrota, ou vai estar de ressaca, Caramujo. O que é melhor, hein? Eu por motivos de ódio ao Palmeiras, que é o meu alvo principal esse ano, eu prefiro um Flamengo rindo à toa, campeão da Libertadores, aí joga bêbado contra o Ceará, empata ou perde. Bêbado. Joga bêbado, completamente fora das suas faculdades mentais, assim, e tropeça, seria meu cenário ideal.